Bem, meus amigos, é uma satisfação imensa estar aqui novamente junto com vocês para que nós possamos falar um pouco mais a respeito da mensagem de Jesus Cristo, reviver o Evangelho do nosso Mestre dos Mestres. No último vídeo, nós comentávamos a respeito de certas interpretações ideológicas que nem sempre são coerentes com o pensamento e com a mensagem de Jesus Cristo. Principalmente hoje, quando a gente se depara com terminologia, com termos muito modernos, até mesmo no meio espírita, nós nos deparamos com termos como ronda social. E no meio político também, com frequência, nós nos deparamos com termos como cota social, cota racial, assistência social. E não raro, nós notamos que o nosso companheiro, o nosso amigo, na casa espírita ou fora dela, ele fica meio confuso a respeito dessa terminologia. Dá-nos a impressão de que o espírita ele não se interessa muito pelos assuntos de ordem social. Interessante que hoje, mais do que nunca, as pessoas comentam, debatem a respeito de ideologias. Quantas e quantas vezes você, por mais que não tenha interesse por esses assuntos, você já deve ter escutado esquerda, direita, capital, trabalho e assim por diante. E às vezes, o pior é que nós estamos entregues a certa obsessão coletiva. Nós não temos ou não procuramos desenvolver em nós certa acuidade, certo interesse para que nós possamos nos preservar de certa manipulação. Creio que nós espíritas, principalmente aqueles que estão diante do movimento, pessoas que têm muito conhecimento e que desenvolvem um trabalho belíssimo no movimento espírita, que nós deveríamos sim falar a respeito destes assuntos. Porque a doutrina espírita, todos nós sabemos, ela tem um aspecto não somente religioso, sobretudo filosófico e científico. E às vezes nós deixamos com que os nossos irmãos fiquem à mercê de certas interpretações e que podem interferir até mesmo dentro das atividades da casa espírita. Você já se perguntou o que significa dizer eu sou de esquerda, eu sou de direita? Interessante, meus irmãos, que se nós estudarmos mais profundamente o Livro dos Espíritos, nós vamos notar essa preocupação não só de Allan Kardec, mas da espiritualidade sobre a questão da justiça social, do trabalho social em prol de uma sociedade melhor. Então veja bem, hoje rapidamente eu quero destacar um ponto e eu peço que depois, mesmo que você não concorde, vá, estude, pesquise e chegue às suas próprias conclusões. Porque eu mesmo já percebi que quantas e quantas vezes eu levantei ideias, defendi pensamentos e depois eu pude chegar à conclusão de que eu me encontrava totalmente manipulado. E é uma tarefa nossa, espírita, de conscientização. Nós não podemos desconsiderar a perspicácia, a inteligência de Karl Marx. Ele nasceu num ambiente propício, logo depois do Renascimento, com o movimento iluminista, onde os filósofos, os intelectuais começaram a analisar a natureza, não somente fazendo uma análise do mundo exterior, mas começou a olhar para o próprio homem e para a realidade que o envolve. O homem foi colocado no centro do conhecimento e começou-se a perceber de que ele tinha, como tem, capacidade de vencer não apenas
as intempéries naturais, também as vicissitudes sociais. Infelizmente, a religião, quando ela se vinculou ao Estado, ela esqueceu os menos favorecidos. Durante grande parte da história, ou se não toda, principalmente quando a religião se uniu ao Estado, a tarefa primordial que era promover a justiça social e a conscientização do indivíduo, ela passou a ser instrumento nas mãos dos poderosos, mantendo o cidadão, o indivíduo, cativo naquela realidade. Por isso que muitos defendem a ideia de que nós vivíamos até o Renascimento num determinismo histórico e que caberia ao homem criar forças, condições para levantar-se e guiar pelos seus próprios passos. Quando Karl Marx percebeu esta realidade, ele começou a analisar a história e detectou que aqueles que se encontravam no poder, eles usavam não apenas da religião, também da família, do instituto familiar, sobretudo também das instituições, até mesmo dos meios de comunicação, para manter os poderosos naquela situação de domínio. Então, ele levantou a ideia e muito sabiamente, ele pôde perceber que a lei ela estava a serviço daqueles que se encontravam no poder. E aqueles que lutam, aqueles que são de direita, que lutam pela ordem social, que são denominados de conservadores, na verdade eles querem se conservar no poder. Então havia necessidade de uma ruptura, e ruptura com todos os setores da sociedade, inclusive a família e a religião. E é nesse ponto que eu queria deixar bem claro para vocês. Essa inteligência de Karl Marx, e não só deles, mas dos filósofos de esquerda, os filósofos que pugnavam e pugnam pela renovação social, eles se equivocavam. Eles se equivocaram ao tentar destruir a ideia de Deus e, sobretudo, aniquilar com o Instituto da Família. Mas o propósito deles ainda perdura, nascendo com Karl Marx e perdurando até hoje, principalmente com a escola de Frankfurt. Eles querem e pretendem estabelecer uma ruptura, romper, quer dizer, implodir não apenas o alicerce da sociedade, mas todo o edifício social. Então eles querem romper com a infraestrutura e com a superestrutura. Então eles não admitem a ideia de Deus. E eles chegam à conclusão que, se não conseguir essa ruptura através da violência, da luta armada, eles teriam que fazer, como estão procurando fazer até hoje, de certa forma uma revolução cultural, se envolvendo nas instituições, como principalmente universitária, para manipular a nossa cabeça, destruir a ideia de família, destruir a ideia de Deus, visualizando o homem apenas nessa presente vida e encarnação. Então, para o filósofo, geralmente aqui no Brasil, os filósofos de esquerda, eles não admitem a existência de Deus, muito embora eles procuram se envolver e se intrometer nas instituições religiosas. Eles não têm muita preocupação com a coerência, com a racionalidade, mesmo porque eles levantam a ideia de que a razão esteve também a serviço daqueles que se encontravam no poder. Mas o que nós estamos querendo dizer, meus irmãos, é isso. Se nós somos espíritas, se nós somos cristãos, nós vamos perceber que, muito embora a família possa ter sido instrumento de manipulação, mas a família, a instituição, é algo divino. E que nós precisamos a cada dia, não somente a família, mas promover a melhoria ou desenvolvimento, o aprimoramento das instituições e não o seu aniquilamento. Muitos dizem que, por exemplo, os religiosos têm uma preocupação muito grande com o imediatismo.
com a cura do corpo, com a resolução superficial dos problemas. Mas raro é aquele que percebe que, na verdade, os filósofos de esquerda é que têm uma preocupação imediata, porque eles visam exclusivamente o presente. Para eles, a alma é uma excreção do cérebro humano. Na verdade, a religião também é fruto da imaginação do ser humano. Então, eles focam a sua atenção apenas para os interesses imediatos, para resolver problemas sociais num determinado século. E quase ninguém fala a respeito disso. É bem verdade, meus irmãos, meus amigos, que nós não estamos aqui na defesa de quem seja de direita, quem defenda a bandeira ideológica de direita. Nós percebemos muito bem que existem muitas pessoas mal intencionadas que levantam a bandeira da direita, muito embora eles levantem a bandeira da meritocracia, da liberdade, mas eles quase sempre procuram também tirar proveito da atuação do Estado. Na verdade, principalmente no Brasil, nós não convivemos num país capitalista. Muito se fala que o Brasil é um país capitalista, mas na verdade não existe uma concorrência. Na verdade não existe função social da propriedade. Quase sempre, infelizmente, aqueles que estão no poder, principalmente econômico, eles procuram tirar vantagem do Estado e, de certa forma, amamentar como vampiro do Estado, embora utilizem o termo capitalismo. Eu sei que você possa duvidar do que nós estamos falando, e é necessário que você vá à procura, à cata, ao estudo, para começar a perceber qual que é o artifício, qual que é o projeto, qual que é a intenção que está por trás de muitas ideias camufladas de boas palavras. Muito embora Jesus Cristo comentou a respeito da reencarnação, coube a doutrina espírita aprofundar esse tema. E nós só conseguiremos justiça social ao conciliarmos essas duas palavras, amor e reencarnação. Enquanto nós focarmos a nossa atenção para a solução imediata dos problemas sociais, olhando apenas para o presente, nós não conseguiremos este intento. A caridade é a única salvação. Sem amor, nós não conseguiremos alcançar a justiça social, e muito menos sem a fé em Deus. Meus irmãos, Dostoiévski, um filósofo russo, ele disse certa vez: se Deus não existe e a alma é mortal, então eu tudo posso. Na verdade, Kardec, os espíritos amigos já haviam nos trazido essa ideia no Livro dos Espíritos. Se o homem se deixar levar pelo materialismo, nada o motiva a ser ético, muito embora reconheçamos que existam muitas pessoas que se dizem ateus, que são pessoas muito boas, muito bem intencionadas. Mas eu percebo que entre essas pessoas que se dizem ateus, que se denominam assim, na verdade, eles demonstram uma fé implícita. Talvez se encontrem decepcionados com o status quo, principalmente com a atuação das religiões. Mas a verdade é que quando uma pessoa ela só olha para o presente, desde o nascimento até a morte, e não vislumbra
qualquer perspectiva de vida futura, ela não encontra motivação para o sacrifício, para um trabalho duradouro, para uma atividade imediata em torno de um devotamento e uma abnegação que perdurará durante séculos e milênios. A renovação social não se dá de um dia para o outro. Precisa-se de um trabalho contínuo, perspicaz e atento. E, acima de tudo, a doutrina espírita é uma alavanca para o progresso social, porque mostra de forma bem clara que aquele que hoje veste a roupa de um nobre pode, na reencarnação futura, vestir a roupa de um burguês e assim por diante. Aquele que hoje é operário, ele pode deixar de sê-lo na próxima reencarnação. Aquele que é proprietário, na próxima encarnação, ele pode não sê-lo. E, acima de tudo, hoje nós percebemos que não se precisa muito aguardar para a próxima encarnação. O homem percebe a cada dia que, através da sua liberdade, do seu esforço, do seu trabalho, ele pode vencer barreiras e ele pode mudar o seu status social numa mesma encarnação. A doutrina espírita, acima de tudo, destaca a questão do mérito, do trabalho perseverante, de atividade séria e honesta. Mas se nós procurarmos entender bem o pensamento dos filósofos de esquerda, desde Karl Marx até hoje, se um dia eles chegarem à conclusão de que, na verdade, nós continuaremos vivos após o nosso óbito, e não só, que voltaremos à Terra, perceberá que, na verdade, não existe lutas de classes. Da mesma forma que aquele que hoje, através da guerra, ele expulsa do seu país cidadãos, seja através do abuso econômico, até mesmo da promoção de guerras, ele perceberá que na próxima encarnação ele poderá também estar vestindo a pele de um refugiado. E que a nossa tarefa é procurar promover a justiça social, porque nós somos livres para semear, mas também seremos obrigados a colher o fruto da nossa semeadura. A doutrina espírita nos mostra essa nossa tarefa de conscientizar nas casas espíritas de que a nossa atuação ela é muito importante. E nós percebemos na doutrina espírita de que, na verdade, nós não somos proprietários, nós somos usufrutuários. E que nós temos o dever de cumprir o nosso papel social, dignificando esta ou aquela posição que ocupemos na sociedade, respeitando o semelhante e, acima de tudo, usando de forma sábia a nossa inteligência. Cuidado com as teorias que estão sendo divulgadas. Cuidado com aquilo que se nos apresentam, revestido de boas palavras e de boas intenções. Estudemos a doutrina espírita, revisemos os conceitos de Jesus Cristo. Ele, o nosso mestre, disse bem claro para nós: há muitas moradas na casa de meu Pai. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E, acima de tudo, apesar de não ter ocupado nenhuma posição político-partidária, a sua atuação foi eminentemente política, porque ele, sem sombra de dúvida, fez estremecer os povos. Ele mudou a história, porque, na verdade, nós não somos um robô. Nós não somos uma máquina.
Nós não somos vítimas do processo histórico. Nós temos capacidade e dever de mudar a história. Que todos nós possamos pensar e meditar a respeito disso, seja na condição de trabalhador, seja na condição de empresário. E acima de tudo, nós precisamos nos conscientizar de que quem trabalha na verdade não é somente aquele que não detém os meios de produção. Tem muitos empresários que trabalham muito e trabalham muito. E, sobretudo, o dia que nós nos conscientizarmos da nossa transitoriedade aqui na Terra, nós iremos perceber que nós temos o dever, o trabalho de promover a justiça social. Porque, na verdade, a igualdade, ela deve ser apenas formal. Proporcionar condições, oportunidades para todos, mas materialmente, pelo mérito, nós não somos iguais. Cada qual tem a sua individualidade, cada qual tem a sua potencialidade, e é neste fato que reside a beleza do universo. Basta olhar para o céu. Quantas e quantas estrelas, quantos e quantos sistemas, cada orbe com a sua função, que nós possamos, sem inveja, não procurar ter aquilo que o outro tem, mas desenvolver em nós a capacidade que todos nós temos. Que Jesus nos abençoe.